O que faria o Homem-Aranha revelar seu rosto para o homem que mais odeia ele? A conversa entre o Homem-Aranha e J. Jonah Jameson começou de um jeito nada convencional, na casa do próprio Jameson, enquanto ele preparava uma lasanha. Ele mencionou o prato como se aquilo fosse a situação mais normal do mundo, o que, claro, não era. O Homem-Aranha olhou em volta, desconfiado, e perguntou por que estava sendo servido com comida. Até fez uma piada, avisando que o seu sentido aranha poderia detectar veneno. Jameson, sem perder o tom provocador, zombou do termo sentido aranha, chamando-o de infantil. Ele explicou que dar comida ao entrevistado era um truque antigo de repórter para fazer a pessoa se abrir mais. O herói não caiu nessa. Disse sem rodeios que aquilo não ia funcionar com ele. Em seguida, Jameson ofereceu uma bebida. Recusada na hora. "Não bebo", respondeu o Homem-Aranha. O jornalista resmungou, dizendo que lá se ia o seu truque original. Quando o herói quis saber o que ele queria dizer com isso, Jameson desconversou e pediu para começar logo. O Homem-Aranha, a contragosto, aceitou. Jameson ligou o gravador e deu início à entrevista. Mas o herói não perdeu tempo. Foi direto ao ponto, exigindo informações sobre Teresa Duran e avisando que não tinha tempo para joguinhos. O jornalista, porém, não estava disposto a entregar nada de graça. Propôs um acordo. O Homem-Aranha lhe daria uma entrevista exclusiva, sem restrições, e, em troca, ele revelaria o que sabia sobre Teresa. Para reforçar a oferta, prometeu não escrever sobre o herói no seu blog, threadsandmenaces.com, por um ano inteiro. O herói não ficou impressionado. Levantou-se e disse: "Isso é uma perda de tempo. Você não sabe de nada. Não acredito que caí nessa. Tchau, seu blogueiro idiota." O Jameson gritou para ele se acalmar, chamando-o de aberração com o cérebro de inseto. O herói respondeu que nunca se acalmaria. Percebendo que estava prestes a perder a chance, Jameson cedeu. Diria tudo, mas apenas se o herói aceitasse o acordo. Com evidente relutância, o Homem-Aranha sentou-se de novo e disse que era melhor Jameson começar a falar. Foi então que o jornalista abriu o jogo. Teresa Duran era uma ex-agente da SHIELD que havia roubado o material classificado. De acordo com as pistas que ele recebeu, as informações roubadas incluíam maneiras de derrotar tanto heróis quanto vilões. O Homem-Aranha já sabia disso e levantou a hipótese de que alguém poderia ter vazado o conteúdo para incriminar Teresa. Jameson não negou, mas frisou que seu trabalho era confirmar fatos. Eles começaram a questionar de onde vinham, afinal, os dados técnicos originais. A resposta mais provável, disse Jameson, apontava para alguém que fornecia tecnologia aos vilões, Phineas Mason, o Consertador. O Homem-Aranha conhecia bem ele e já havia lutado contra ele diversas vezes. Mas Jameson não parou aí. Revelou algo mais interessante. O Consertador tinha um irmão, Hoffney Mason, conhecido apenas como o Mason, que fornecia tecnologia para super-heróis. O Homem-Aranha já sabia disso também, e fez questão de lembrar que sim, ele era um super-herói, apesar da opinião de Jameson. Aliás, já que você chegou até aqui na história, vale aquele clique no like para ajudar o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E num tom inesperado, o herói ainda soltou um elogio. O elogio do Homem-Aranha foi inesperado. Ele admitiu que a lasanha de Jameson era, de fato, muito boa. Mas o clima mudou quando Jameson perguntou se algo havia acontecido recentemente com o Mason. O herói hesitou antes de responder. Por fim, contou que o laboratório do Mason havia sido destruído pelo próprio irmão dele. A revelação deixou os dois surpresos. Jameson não perdeu tempo e destacou como aquilo era suspeito. O Homem-Aranha tentou aliviar o peso da conversa com um comentário irônico. Diz que nunca teve um irmão, então talvez explodir bases secretas fosse apenas coisa de família. Jameson, no entanto, não estava para brincadeiras. Ele revelou que o Consertador vinha roubando dados de super-heróis do próprio irmão, vendendo tudo para SHID, junto com o seu acervo de informações sobre supervilões. Agora que a situação estava desmoronando, estava limpando seus rastros. O herói levou a mão ao rosto, exausto com a dimensão do problema. Levantou-se para ir embora, mas Jameson não ia deixá-lo sair assim. "Ei, onde você pensa que vai?" perguntou.
Lutar contra o crime, patrulhar à noite, respondeu o Homem-Aranha. Então, Jameson o lembrou do acordo. Se saísse agora, provaria tudo o que ele sempre disse sobre ser um perigo de confiança duvidosa. A acusação o fez parar. Ele encarou Jameson por alguns segundos e, a contragosto, voltou a se sentar, resmungando que não acreditava que estava fazendo aquilo. Mas um acordo era um acordo. Jameson teria 1 hora. Com a atenção novamente controlada, Jameson foi direto ao ponto. Quem é você? E antes que o herói respondesse, fez outra pergunta. Por que ele fazia tudo aquilo? Seria por alguma incitação doentia, sair mascarado atrapalhando a vida das pessoas? O Homem-Aranha rebateu dizendo que só estragava o dia de Jameson e fazia isso de propósito, mas Jameson cortou a piada e exigiu a verdade. Dessa vez, o herói deixou as provocações de lado e respondeu de forma rara e vulnerável. Quando eu era jovem, alguém próximo de mim morreu. Foi um ato de violência sem sentido, algo que eu poderia ter impedido, mas não impedi. Então, sim, faço isso porque não posso deixar acontecer de novo. Faço para salvar pessoas. Jameson ficou em silêncio por um momento, sem palavras. Mas não demorou para que algo o atingisse como um estalo. Ele se levantou de repente, dizendo que aquilo era mentira. Chamou o herói de palhaço e afirmou que ele colocava tanta gente em risco quanto salvava. Disse que estava lá desde o início, que sabia exatamente quem o Homem-Aranha era. Lembrou-se de estar na plateia na primeira vez que ele apareceu na TV. Confessou que nunca tinha visto nada igual, e sim, achara o espetacular Homem-Aranha realmente espetacular. Mas essa admiração foi breve. Afirmou que isso era algo que jamais contaria a outra pessoa. Para ele, o Homem-Aranha tinha sido um grande artista, um puro entretenimento, que deveria ter permanecido na televisão como um palhaço, para divertir o público, em vez de se tornar um vigilante que não respondia a ninguém, correndo por aí com uma fantasia espalhafatosa e uma máscara que, na visão de Jameson, simbolizava apenas covardia. A acusação atingiu o Homem-Aranha de forma pessoal. Ele tentou se explicar. Usava a máscara para proteger as pessoas que amava. Se sua identidade fosse revelada, aqueles próximos a ele estariam em perigo. Mas Jameson não cedeu. Gritou que aquilo era besteira. Para ele, os verdadeiros heróis, como policiais, não se escondiam atrás de máscaras. Eles aceitavam as consequências de seus atos, respondiam por cada decisão. E acusou. O Homem-Aranha só usava a máscara para não ter que responder a ninguém. Então, levantou-se e declarou: "Mas você tem que responder a mim, a J. Jonah Jameson, e a cidade que eu amo. Eu mantenho você na linha. Meu blog mantém você na linha." Foi o suficiente para o herói perder a paciência. Num movimento rápido, lançou uma teia e arrancou da parede um quadro com um artigo do Clarim Diário. Depois de anos de frustração acumulada, ele soltou tudo. Disse que a ideia de Jameson de mantê-lo na linha já tinha ultrapassado todos os limites. Lembrou que Jameson havia tentado matá-lo diversas vezes, movido por uma vendetta pessoal, e que nesse caminho tinha ajudado a criar ameaças como o Esmaga-Aranha e o Escorpião. E não parou por aí. Você acha que eu vivo sem consequências? Amigos já morreram, família já morreu, mas eu salvei mais pessoas do que consigo contar. E você? É só um velho patético, desperdiçando a vida tentando me impedir de ajudar os outros? Agora, em vez de usar um jornal, você se tranca no apartamento com um blog. Um blog sem comentários e sem leitores. Jameson insistiu que estava ajudando a cidade. O herói o encarou e perguntou: "Como?" A pergunta pareceu arrancar algo cru e profundo de Jameson. Ele começou a gritar: "Mantendo você responsável, tirando essa maldita máscara." Quando o Homem-Aranha perguntou por que aquilo importava tanto, Jameson desconversou. Não era ele quem estava sendo entrevistado. Mas o herói não soltou o assunto. Disse que essa briga já tinha durado tempo demais e quis saber o motivo real.
Porque, de todas as causas possíveis, essa era a missão pessoal de Jameson. Foi aí que a armadura dele finalmente cedeu. Jameson contou que, décadas antes, havia sido assaltado. Quis reagir, mas a mulher com quem saía na época implorou que não o fizesse. Ele lembrou de segurá-la nos braços, chorando, enquanto ela pedia que, só dessa vez, ele a ouvisse. O assaltante usava uma máscara, e naquele momento, Jameson só conseguia pensar que aquele homem era um covarde escondido atrás dela. Com o tempo, ele se perguntou se, no fundo, não era inveja do Homem-Aranha. Talvez fosse o medo de que o herói inspirasse crianças a imitá-lo e acabar levando-as à morte. Ou a destruição que vinha junto com as piadas no meio do caos. Muitos motivos para odiá-lo. Mas no centro de tudo, sempre foi a máscara. Para Jameson, a máscara representava a covardia. Ele disse que o Homem-Aranha poderia ter entrado para a polícia, para o exército, feito bem como parte de uma instituição real, demonstrando coragem e sacrifício verdadeiros. O herói riu diante da ironia. Quando Jameson foi prefeito, qual foi a sua grande iniciativa? Criar uma força-tarefa anti-Homem-Aranha. E rebateu. Jameson poderia ter ajudado qualquer pessoa, feito qualquer bem, mas preferiu desperdiçar recursos tentando derrubá-lo. Não importava o que ele fizesse, Jameson nunca aceitaria que ele fosse um dos mocinhos. Cansado de tudo aquilo, o Homem-Aranha começou a atravessar a janela da sacada para ir embora. Disse a Jameson que conversar com ele era como discutir com uma parede de tijolos, coroada por um bigode horrível. Enquanto o herói se afastava, Jameson gritou que um dia já o tinha aceitado como herói, até que o Homem-Aranha o chantageara para entregar propriedade da cidade. O herói rebateu na hora. Aquilo nem havia sido ele, mas sim o Dr. Octopus controlando seu corpo. Jameson agarrou-se àquilo como prova. Tá vendo? Mesmo com a máscara, você não assume responsabilidade pelas suas ações? Você não sabe nada sobre responsabilidade? Isso fez o Homem-Aranha soltar uma risada amarga. Ele caiu sentado na sacada, ofegante, dizendo que até gostaria que fosse verdade, porque se não se importasse com responsabilidade, sua vida seria muito mais fácil. Jameson ficou ali murmurando para si mesmo sobre risadas, responsabilidade, controle mental, clones, como se já não conseguisse acompanhar a própria confusão. Até que explodiu. Varreu a mesa como um mimento, derrubando comida e bebida pelo chão e gritou que tudo não passava de uma piada para o Homem-Aranha. Avançou contra ele, dedo em riste no peito. O herói, num salto, subiu pela parede tentando acalmar a situação. Explicou que fazia piadas porque precisava. Ele podia literalmente equilibrar carros nas mãos. Esse tipo de poder era assustador para todos ao redor e para ele mesmo. Brincar era sua forma de lidar com uma vida que muitas vezes era assustadora e profundamente triste. Porque, no fim, o que mais poderia fazer? Mas Jameson não aceitou. Rugiu que sabia que a vida era assustadora e triste e que o Homem-Aranha não passava de um palhaço de mentira e um covarde. O herói retrucou. Pelo menos ele ajudava as pessoas, o que é mais do que Jameson podia dizer. Acusou-o de ser pequeno, inútil, desperdiçando a vida numa vingança sem sentido, sem mais nada de valor para mostrar. Foi aí que Jameson ficou em silêncio. Um silêncio pesado que mergulhou fundo em suas memórias. Ele quase podia ouvir novamente a voz dela, seu grande amor perdido, a mulher que um dia tentou salvá-lo da própria amargura. Na lembrança, ela sussurrava seu último pedido, que ouvisse, que não desperdiçasse o resto da vida consumido pelo ódio, e que o amava. Isso quebrou Jameson completamente. Ele afundou na cadeira e começou a chorar, os ombros sacudindo sob o peso de um luto que carregava sozinho havia tempo demais. O Homem-Aranha, sem sarcasmo ou bavatas, deu um passo à frente. Havia preocupação genuína na voz dele quando disse o nome de Jameson. "Você acha que eu não sei que não tenho nada? Que já perdi tudo?" respondeu o jornalista, a voz quebrada por soluços. Então, ele o acusou. O Homem-Aranha não salvou Mara, sua esposa, assassinada por Alistair Smythe, numa morte que, no fim, veio por causa da própria cruzada de Jameson. E mesmo quando um milagre aconteceu, quando Mara voltou para ele como um clone, ela foi arrancada de suas mãos de novo. Jameson disse que o herói afirmava lutar para salvar vidas, mas pessoas ainda morriam. Confessou que sabia que não deveria odiar mais, que isso estava matando ele aos poucos, mas o ódio era tudo que lhe restava. E no fim, tudo que ele tinha era o Homem-Aranha, a última âncora para acreditar que nada daquilo tinha sido em vão. Então,
Ele começou a enumerar seus mortos e perdas. O pai, a filha, o clarim diário que já havia sido seu propósito e sua esposa. Cada nome citado por Jameson era mais um prego no caixão da sua esperança. O Homem-Aranha, abalado num íntimo, gritou o nome dele. Aproximou-se e colocou a mão no ombro do jornalista, quase implorando por alguma conexão. Jameson mal conseguia respirar. Gaguejou dizendo que a entrevista tinha acabado, que não tinha mais nada em sua vida. Declarou que o Homem-Aranha tinha vencido. O herói tentou insistir, mas Jameson afastou sua mão com um tapa, gritando para que ele fosse embora. Quando o herói hesitou, ele repetiu, agora num tom mais baixo e derrotado, apenas pedindo que fosse. Mas o Homem-Aranha não queria encerrar daquele jeito. Disse que estava cansado daquele jogo, que isso já tinha durado tempo demais. E então afirmou, Jameson era família, alguém de quem ele realmente se importava. Podia até achar que ninguém ligava para ele, mas o Homem-Aranha ligava. Eu me importo. Você acha que está sozinho? Disse o herói, enquanto levava a mão ao rosto. E, num gesto surpreendente, retirou a máscara. Jameson ficou completamente atônito. O que você está fazendo? Murmurou. O herói se ajoelhou diante dele. Você não está sozinho, respondeu, colocando novamente a mão em seu ombro. O choque final veio quando Jameson reconheceu o rosto. Peter Parker. Entre lágrimas, sussurrou o nome, perguntando se aquilo era algum tipo de piada. Peter balançou a cabeça, garantindo que não era. Ali, Jameson soube de toda a verdade. Peter contou que no início da sua jornada como um espetacular Homem-Aranha, havia deixado seu tio Ben morrer, um ato de negligência que o perseguia até hoje. Disse que começou a sua missão movido pela culpa, mas que continuou porque era a coisa certa a fazer. Implorou para que Jameson olhasse além da máscara e visse o homem que sempre esteve ali, o mesmo que esteve ao lado do pai de Jameson quando a tia May se casou com a tia May. Eles tinham passado por muita coisa juntos e se revelar tudo aquilo pudesse salvar a vida dele, Peter faria sem hesitar. Mas então seu olhar caiu sobre o laptop de Jameson, ainda aberto, exibindo a entrevista. Uma sensação gelada percorreu sua espinha. Perguntou se ele tinha contado ao mundo que o Homem-Aranha estava ali naquela noite. Jameson, hesitante, admitiu que vinha promovendo a entrevista. Antes que Peter pudesse processar, bateram à porta. Do outro lado, vozes firmes se identificaram como agentes do FBI, pedindo para falar com Jameson. O Homem-Aranha agarrou o jornalista pelos ombros, tentando tirá-lo do transe. Sabia que estava jogando muita coisa sobre ele e depois desaparecendo, mas havia alguém que poderia estar em perigo, ele precisava ir. Antes de sair, deixou claro, estava confiando nele. Jameson ficou parado, atordoado, repetindo para si mesmo, confiando. Foi quando a porta foi arrombada. Agentes do FBI e soldados fortemente armados invadiram o apartamento, armas apontadas, ordenando que Jameson se afastasse. Ainda preso no próprio choque, ele continuou a murmurar, confiando. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para acompanhar mais histórias como esta.